Olá, amados de Deus, paz e graça do nosso Senhor a todos vocês. Aqui Milene Viegas, trazendo para vocês uma palavra, do nosso Senhor, algo que precisamos entender e compreender. Então vamos refletir um pouco juntos e depois eu também vou estar junto falando um pouquinho das minhas experiências, testemunhando acerca deste assunto. Ou seja, eu coloquei aqui, 12 formas de Deus falar, 12 formas que Deus fala conosco, com vocês, com todos nós, amém? Então vamos estar vendo aqui, amém? Glória a Deus. Glória, 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 glória a este Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus glorioso e majestoso. Oh, glória. Já vou pedindo para você então deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Oh, glória, isso é muito importante, amados. Ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um novo vídeo, um novo conteúdo sair aqui no canal. Amém? Comenta, compartilha. Aliás, mais uma vez quero agradecer a todos os amados de Deus que estão se inscrevendo aqui no canal, que estão vindo fazer parte desse ministério que Deus colocou em minhas mãos e que vocês são a parte principal de tudo isso, dessa obra grandiosa que Deus quer fazer, amém, na vida de todos nós, na vida do seu povo, que Ele levante cada vez mais almas para poder, então, estar trabalhando para Ele. É isso que estou fazendo aqui junto a vocês, amém? Não deixe o seu pedido de oração também aqui neste vídeo. Glória a Deus, Deus tem agido. Deus falou comigo de que o ato de você, de a tua fé, de pedir essa oração, já faz com que Ele comece a trabalhar e operar em tua vida, antes mesmo de eu ler a mensagem. E eu só venho aqui então complementar, amém? Pedir a Deus, apresentar ao Senhor em oração, e Ele vai atuando, mas a tua fé já começa a mover e fazer com que Deus venha agir, tá bom, meus amados? Então comenta e compartilhe, também para que mais almas venham conhecer este canal. Também quero convidar você para ficar até o fim, para estarmos orando juntos e bater um bate-papo, conversar um pouquinho também acerca do canal, dos projetos, amém? Glória a Deus, então. Então nós vamos ter como versículo inicial, pegue a sua Bíblia, João, no capítulo 10 e no versículo 27, aqui está a minha Bíblia. João 10, 27, que nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Oh, glória, as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz dele. E eu as conheço. E elas me seguem. Oh, glória. Então, ouvir a voz de Deus faz com que venhamos segui-lo. Glória a Deus. Sejamos nós em todo o tempo ovelhas do Altíssimo, ovelhas do Senhor, permitindo que Ele nos cuide, que Ele nos conduza, glória a Deus, para que possamos então estar junto a Ele e assim poder ouvi-lo. Amém? Então eu enumerei aqui 12, passagens, 12 formas que eu, junto com a minha experiência, aleluia, e já complementando aqui mais uma vez no canal, são em torno de 25 anos na presença do Senhor, amém, na qual Deus foi trabalhando em mim, me moldando, se movendo em mim, me ensinando, para que, claro que eu vou seguir aprendendo, até o dia que Deus venha me recolher para junto dele. Eu vou aprender, todos nós vamos aprender em todo o tempo, mas Ele considerou já o suficiente para poder estar aqui com vocês, então, e ter esse ministério da palavra de Deus. Mas vamos então para a primeira forma. A primeira forma de ouvir a Deus, de Deus falar conosco, é através da sua palavra, oh glória. É através da palavra de Deus, através da Bíblia, glória a Deus. Deus deixou aqui na Bíblia, ela é como se fosse um manual para todos nós, um manual de vida.
Aqui tem tudo o que precisamos saber, meus amados irmãos, para seguir a nossa caminhada, para seguir neste mundo, para perseverar, para lutar contra o inimigo de nossas almas, para nos colocar diante de Deus, né? Tem tudo que você possa imaginar tem na palavra de Deus. Ela nos ensina acerca de finanças, nos ensina a cuidar da nossa família, nos ensina a nos conduzir em meio às pessoas, né, para podermos tratar pessoas, resolver situações, nos ensina até sobre a nossa intimidade conjugal, amém? Então tudo a palavra de Deus nos ensina, e é a forma que Deus tem primeiramente de falar conosco, e é através da palavra, a palavra de Deus edifica a nossa fé, amém? Vamos ver aqui, eu separei um texto bíblico, Romanos 10:17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é onde nós fortalecemos a nossa fé, porque a nossa fé precisa estar fortalecida em todo o tempo, porque inúmeras serão as circunstâncias que seremos atacados neste mundo pelo inimigo de nossas almas, e precisamos estar com a fé, né, para seguir a caminhada, fé para ter esperança renovada, fé para vencer lutas. Então a fé, nós só vamos produzir fé se ouvirmos a palavra de Deus. E é isso que eu venho oferecer para vocês aqui no canal. E peço e te ensino também, vocês leiam a Bíblia, meus amados. Amém? Eu não tenho a Bíblia, irmã Milena, eu estou começando agora. Eu tenho sugerido, né, em alguns vídeos, baixe o aplicativo. Aqui está quente na minha cidade, amados. Então, a gente vai suando. E eu não quero isso para vocês, então eu vou secando aqui. Então, a palavra de Deus é a forma primordial, primária, de Deus falar conosco, amém? Depois, nós temos aqui, eu separei, de que Deus ele fala também através dos homens de Deus, pessoas de Deus, né? Quando eu digo homens, eu cito mulheres também, né? Assim como eu me coloco perante vocês, amém? De que Deus separa pessoas para poderem, através do Espírito Santo que nos conduz, amém? E preparei antes de começar este vídeo. Entrei na presença do Senhor e estou aqui falando com vocês, não através de mim mesma, assim eu quero e peço a Deus que seja através do Espírito Santo, que Ele me conduza, que Ele use a minha boca, amém? Então também separei um trechinho bíblico para vocês, que está em 2 Pedro, aleluia, vou procurar aqui, 2 Pedro 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Agora esse que é mais importante. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nos cita que em todo tempo houve profetas de Deus, homens de Deus que Deus separou para falar com o povo de Deus, com seus filhos. E hoje não é diferente nos dias de hoje. Pessoas Deus tem levantado e separado para falar a palavra dele, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Deus executor, é Ele dentro de nós, é Ele executando, é Ele se movendo em nós, habitando em nós, amém? Assim é o Espírito Santo, e Ele vai trabalhando. Um dia a gente faz um vídeo falando um pouco mais sobre o Espírito Santo, explicando. Então ele dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós, né? Através das pessoas que Deus separa, é onde Deus usa essas pessoas para falar com os seus filhos. Então Deus vai usar pessoas para falar com vocês, para falar com todos nós. Use em todo o tempo, amém? Para falar com todos nós, glória a Deus. Esses dias estava eu esperando uma consulta e conheci uma irmã, uma pessoa, e ali falava eu com ela, a gente foi se encontrando. Eu não creio em acaso, eu creio que Deus separou aquele momento. Então a gente ia conversando e ela em algum momento foi às lágrimas e disse, ela disse, Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos nos conhecer e conversar. Eu estava triste no dia de hoje e Deus preparou esse momento, ela disse.
Então eu tô aqui, né, complementando para vocês. Como eu disse, vou trazer um pouquinho de testemunhos, né? A ação de Deus na prática em minha vida. Então, Deus preparou aquele momento, me usou para poder estar ali com ela, assim como Deus já usou pessoas em momentos que eu não estava bem, para poderem estar ali me trazendo uma palavra, falando comigo, amém? Para poder me trazer uma alegria. Deus está me usando nesse momento aí para falar com inúmeros de vocês, eu sei. Glória a Deus, para dizer, Deus está aí com você, Deus fala com você. De alguma forma você vai ouvir a Deus, está ouvindo aqui, amém? Vendo essa mensagem. Então, uma outra forma também de que Deus fala conosco é respondendo a nossas orações. Lá em Salmos 3:4 vai falar também acerca disso, de que se nós perguntarmos a Ele, aleluia, não vou procurar aqui na Bíblia, se nós falarmos com Ele, aí vem a oração é o que? É falar com Deus, eu falo com Ele, e chega um momento que, amados, vocês precisam entender e compreender que a oração, ela é primordial, nós temos que em todo tempo estar orando com Deus. Certa vez eu vi uma pregação, né, e é bem o que eu faço, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, de que nós temos que ter uma oração no dia. E ela é inteira no dia inteiro, entendeu? Você começa falando com Deus ao acordar e fica o dia inteiro conectado com Ele, ou através do pensamento, ou falando em alguns momentos. E daí você está o tempo inteiro, o dia inteiro conectado com Deus. Amém? E desta forma, você falando com Ele, você pensando nele, você se conectando com Ele, glória a Deus. Chega um momento que Ele fala com você e você precisa estar com os ouvidos atentos a este falar, né? Como eu estou dizendo, Ele fala de diversas formas, até aqui nós já vimos através da palavra, fala conosco através de outras pessoas, né? De homens de Deus, mulheres de Deus, fala conosco quando Ele nos responde, quando oramos e falamos com Ele, então através da oração Ele nos responde, glória a Deus, aleluia. E depois a outra forma é quando Ele nos conduz, Ele nos guia, amém? A gente usa o termo fala ao meu coração. O Espírito Santo habitando em nós, Deus vai nos conduzindo, por exemplo, né? Ele separa lugares para estarmos. Você, creio eu, que já se viu num momento assim, do tipo, era para eu ter ido para um lugar, mas Deus me guiou, me direcionou para um outro lugar, amém? E naquele outro lugar eu fui abençoada, né? Já ouvi falar em livramento, era para eu estar num lugar, mas eu estava no outro, naquele lugar, por exemplo, inúmeras pessoas eu já ouvi falar, teve um acidente, teve um problema, teve, né? Qualquer coisa que a gente pode estar de exemplo, um assalto, um acidente, né? Como eu disse. Então Deus falou com você, dentro do Espírito Santo dentro de você, Ele te conduziu, Ele te guiou para um lugar seguro, para um lugar onde você deveria estar, né? Para um lugar onde Ele queria falar com você. Irmã, por exemplo, hoje eu não tinha pensado em ir na igreja, né? Mas Deus me conduziu, quando eu vi eu já estava na igreja, eu não tinha preparado nada, não tinha nenhum exemplo. E eu já estava lá, então o que? Foi Deus te conduzindo, foi Deus falando através do Espírito Santo dentro de você. Então essa é uma outra forma de Deus falar conosco, aleluia. Vamos mais uma vez ficar aqui, para a Milene não ficar tão feia para vocês, amém? Então vamos ver aqui a outra forma. Deus fala através dos louvores. Oh, glória! Glória a Deus, fala, né? Através das músicas gospel, a gente pode assim dizer. Então Ele fala, existe e é maravilhoso louvar e adorar ao Senhor. Louvores de adoração, de exaltação ao nosso Deus, glorificando a Ele, exaltando o santo nome dEle, dizendo o quanto Ele é maravilhoso, tremendo, santo, Rei poderoso, oh glória. Mas, de alguma forma, Deus usa também essas canções para falar conosco em momentos que estamos tristes, em momentos que estamos com a nossa fé, né, diminuída ou sem fé. Ele usa alguns para nos levantar. Imagina eu que você deve ter algum para contar. Conta aqui nos comentários algum louvor que Deus usou para falar com você, amém? Eu vou citar aqui um exemplo que eu me lembrei, quando a minha filha Júlia estava hospitalizada. A Júlia teve 2 momentos de hospitalização, amados. Eu estou falando isso porque os amados que já viram testemunhos onde eu citei a Júlia, ela teve hospitalizada em 2017,
Você que está chegando de novo no canal, só para explicar, eu tenho uma filha, Júlia. A Júlia tem autismo, né? Tem 17 anos, autismo severo, e eu já fiz alguns testemunhos relatando acerca, né, dela, sobre ela, falando dela. E até ela tá num vídeo, né, que é o vídeo, procurei no canal o Autismo, né, em prol do reino de Deus. É um testemunho que eu conto porque Deus permitiu o autismo na vida dela. E ela teve uma internação em 2017, que eu já falei para vocês, amados, que foi psiquiátrica, e teve uma agora em 2022, né, que foi uma internação clínica. Eu quero preparar um testemunho para você sobre essa internação, porque eu tenho imagens, tenho fotos. A Júlia ficou muito mal, né? A Júlia praticamente, Deus a ressuscitou, né? Eu digo que ela estava mal, à beira da morte. Deus não permitiu, né? E queria, né, que ela vivesse, porque quando Ele não quiser mais que qualquer um de nós venha viver, né, sendo nós filhos de Deus, Ele irá nos recolher para a glória, mas Ele não quis nesse momento. Então, Deus falou tanto comigo quanto com o meu marido. Olha só para vocês verem que tremendo, foi em circunstâncias diferentes, amém? Porque eu ficava durante todo o dia no hospital e ele ficava na noite, na madrugada. Então Deus, ele ouvia uns louvores de dia e eu ouvia louvores. A gente ouvia no hospital também, ouvia em casa, e Deus falou com ele e comigo. O mesmo louvor Deus usou, porém em momentos diferentes. E quando a gente se encontrou para conversar, a gente foi falando um pro outro, e quando a gente viu, a gente estava falando do mesmo louvor, né? Acho que os irmãos já ouviram aquele louvor, né? Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, né? Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. É lindo, amados, esse louvor. E Deus usou este louvor para nos dizer, no momento em que a gente, né, se perguntava, a Júlia ficou mal, ficou inconsciente, né, na UTI, e Deus quis dizer o quê? Fiquem firmes, tenham esperança, tenham fé, ainda tem vida ali. Amém? Então Deus vai usar um louvor, ore, peça a Deus respostas, peça a Deus para falar com você, meu amado. Ele fala conosco de diversas formas, e em algum dos momentos vai ser através de um louvor. E ele falou, e ali ele produziu em nós, né, mais esperança e certeza de que a Júlia tinha vida ali, mesmo ela inconsciente na UTI, né, que tinha vida ali. Ô glória! Então Deus fala através de louvores. Deus fala através de sonhos, oh glória! Inúmeras são as experiências que eu poderia trazer aqui para vocês, amém? Até vou deixar aqui, se vocês quiserem, como de um dia eu contar alguns sonhos, né? Deus me deu sonho de que a Júlia ia para o hospital em 2017, eu conto ali no testemunho da Júlia. Deus já me deu sonho, inúmeros sonhos, falando diversas coisas, amada. Ele sempre fica dando sonhos, né? Me trazendo revelações através de sonhos. Eu tenho esse dom, né? E creio que inúmeros de vocês têm, às vezes não têm se percebido, né? Tenham se tocado, se alertado, porque eu demorei, eu confesso a vocês que eu demorei na caminhada de entender de que aqueles sonhos que Deus ia me dando eram sonhos reveladores, revelação de Deus. Não foi rápido, não pensa que foi rápido que eu entendi tudo. Como eu disse, 25 anos, amém? Então hoje, claro, já tem alguns anos que eu entendi que são sonhos de revelação, né, que Deus vai usando. Acho que foi nesse momento, né, em 2017, que foi o sonho que Deus me mostrou que transformaria a Júlia, né, que eu conto isso no testemunho dela, que eu entendi que Deus falava comigo através de sonhos e tem falado até hoje, amém? Então Deus fala através de sonho. Irmã, mas como é que eu sei? Vocês devem estar se perguntando que é um sonho que é Deus. Pode ser um sonho meu, da minha consciência, da minha inconsciência, do meu pensamento, né, da minha mente. Ore, acorde e ore, fica orando a Deus. Às vezes não é de princípio que nós interpretamos também o sonho. Então, ore, fica de acordo orando e vai orando. Senhor, era um sonho, foi o Senhor que quis falar comigo, foi Tu quem falou comigo, Senhor. Senhor, eu não entendi, me mostra a interpretação. Fica orando, fica pedindo para Deus resposta e Ele vai responder. Né? Já aconteceu comigo também, de eu me acordar e não entender. Né? Quando eu fizer o testemunho de como que Deus me mostrou para levantar o ministério e para estar aqui fazendo esse canal, também Ele me deu um sonho. E eu não entendi quando acordei, eu não entendi, demorei um bom tempo para entender, amados. Passei o dia orando, passei o dia perguntando para Deus,
né? Chegou à noite também, comentei com uma outra irmã que também é usada por Deus, e ali Deus foi falando, e conforme eu ia falando, isso também é importante, fale com Deus, porque às vezes Ele usa também a nossa boca, amém? Eu vou chegar nessa parte aqui, e a gente acaba falando, quando vê a gente fala aquilo que é o que Deus queria nos mostrar, e Deus foi falando e foi me dando a interpretação, e eu acabei compreendendo, entendendo tudo, amém? Vai ficando tudo uma coisa. Isso aqui é pó. Então, amados, Deus fala através de sonhos, tá? Se você na hora não entender, não compreender, tiver dúvida, ore. Eu creio em nome de Jesus. Depois vamos orar no término, que Deus vai revelar a você e vai dizer se é dele, vai dizer se é uma revelação e vai dar para você toda a interpretação do teu sonho. Nem que não seja naquele momento, nem naquele dia, mas ele vai de alguma forma falar. O nosso Deus fala conosco. Separei aqui também então outra forma que Deus fala conosco, redes sociais. Esse vídeo vai ficar longo. Redes sociais. Deus fala através das redes sociais. Vocês não estão aqui no YouTube, Ele está falando com você. Fala através de mensagens escritas, amém? Inúmeras vezes Ele já falou comigo, vinha vendo algumas mensagens. Tinha uma época que eu estava entristecida, né? De frequentar um determinado lugar, e ele foi ali mandando alguns posts no Instagram, inclusive. Depois eu vou botar o Instagram aqui para vocês, né? E ele foi no meu Instagram e ele foi ali falando, né? Não vinha mensagens do tipo assim, não fique em lugares que você é malquisto, maltratado, né? E eu fui entendendo que era Deus falando comigo para mim sair daquele lugar. Né? Não dá um tempo, eu dei um tempo na verdade, só um tempinho. Depois eu retornei a frequentar aquele lugar que Deus mandou voltar a frequentar. Então, Deus vai falando conosco. Então, às vezes você lê um post, né, e diz, Deus falou comigo, falou com você, o próprio Deus falando com você através das redes sociais. Amém? De uma mensagem falada ou de uma mensagem escrita. Deus fala conosco através do Espírito Santo, oh glória. Essa é a parte que eu acho bem, como é que eu vou dizer, amados? Onde eu vou relatar bastante testemunhos, eu acho bem também importante. Por isso buscarmos o Espírito Santo em todo o tempo, por isso nos colocarmos na presença de Deus. Já deixo aqui dito para alguns irmãos, né, de que o meu ministério ele é pentecostal, esse canal é um canal pentecostal, ou seja, onde vou falar em todo momento do Espírito Santo, do agir, do mover dele, dos dons acerca dele, né? Eu citaria para vocês aqui 1 Coríntios 12:10, que fala acerca dos dons, amém? Então, tem, né, algum desses dons. Confesso para vocês que é muito difícil para mim falar isso, porque eu não gosto de ficar falando o que eu tenho, que eu não tenho, eu não gosto disso, parece uma autopromoção. Mas só porque Deus mandou em 2024 eu começar a me abrir mais com vocês, falar mais das coisas que Ele faz para mim. Ele disse, eu fiz tudo na tua vida que eu fiz até hoje, amém? Para que tu não fale, para que tu fique trancado contigo, não é para falar, é para divulgar, é para falar para o povo de Deus. Então, por isso que eu estou agora começando, né, em 2024, a falar um pouco mais do agir e do mover de Deus sobre mim. Vocês vão ver nos vídeos antigos que eu só entrava aqui, né, no vídeo e falava da palavra de Deus, né? Mas Deus mandou eu falar sobre as experiências que eu tenho com Ele também, porque isso edifica muitas almas, isso edifica pessoas. Então Ele me deu essa ordem e eu estou apenas obedecendo, amém? Então o Senhor inúmeras as vezes, através do Espírito Santo, quem não crê, porque já apareceu pessoas comentando aqui que não crê no dom de línguas no outro vídeo. Se você não crê, meu amado, eu lamento, amém? E respeito, mas quem crê, segue ouvindo. Então, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, através desse agir e desse mover dele sobre nós, amém? Ele em algum momento já me tomou, ele me toma, né, na presença dele, e ele em algum momento usa a minha boca, amém? Por isso também vai da gente orar em línguas, edifica-nos a nós mesmos, amém? A nossa alma, o nosso ser, porque nós estamos falando, é o nosso espírito, falando já com Deus, o Espírito Santo orando por nós, amém? Coisas que nem nós sabemos de nós mesmos, ou podemos entender ou compreender, amém?
E dentro de 1 Coríntios 10, 12, vai falar do dom de interpretação de línguas. Amém? E eu creio, e antes de eu... Um dia eu faço um vídeo somente sobre isso, porque antes de eu ler ali, de eu entender na Bíblia, eu já percebi que eu tinha esse dom. Eu estava orando às vezes sozinha em casa mesmo. E ali o Espírito Santo me tomando e eu via que tinha sons e voz e jeito de falar e jeito de conduzir a minha boca. Que eu via que era às vezes forma de repreensão, uma forma de me ensino, uma forma também de me acalmar. Amém? Então Deus, ele fala através do Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês assim, que Deus em muitos momentos falou comigo através do Espírito Santo. Ou tomando a minha boca. Amém? Então isso é uma coisa que é um dom, né? Ou interpretando línguas, enquanto eu estou falando, vou interpretando. Amém? Ah, isso é toda hora, todo momento? Não, já vou abrindo o coração para vocês que não é. Eu tenho que estar totalmente conectada com Deus. Por isso o jejum, por isso eu me conecto com Deus, né? Através do jejum, das orações, da busca. Mas tem momentos na vida que a gente tem algumas situações que não conseguimos estar totalmente conectados. Amém? Isso é normal e é para qualquer humano. Porque vocês somos humanos, eu sou humana, carne também. Mas procuro estar em todo o tempo em espírito. Glória a Deus. Amém? Mas ultimamente servindo aqui ao Senhor, né, indo nas igrejas pregando a palavra dele, então tenho me mantido nos últimos anos muito conectada com Deus, porque é necessário. Amém? A outra forma que Deus fala conosco é aqui como nós estamos fazendo através do testemunhos, pessoas falando aquilo que aconteceu na vida delas, é Deus falando conosco também. Amém? Outra forma de Deus falar conosco é através da visão, às vezes Ele nos dá visão, né? Que é para quem tem o dom de visão, né? A irmã não tem esse dom, mas Deus vai mostrar de alguma forma para você alguma cena, algo, alguém, ele falando contigo. Por isso orar, vou sempre insistir para vocês, orem, se conecte com Deus, que Ele vai abrindo, Ele vai mostrando as coisas para vocês, amém? Então eu vou citar aqui mais uma vez a Júlia. A Júlia, por isso que eu digo que a Júlia é muito usada por Deus, porque tudo Deus, muitas coisas Deus usa a Júlia em nossas vidas. Quando a Júlia estava nessa internação em 2022, amém? Ela foi internada, ela foi para emergência, eu fui para emergência, né? Em algumas cidades vai ser urgência, né? Urgência, emergência. Aquele primeiro momento que você entra dentro de um hospital. E ali o médico informou, ela vai ter que ficar internada. Depois eu vou fazer um testemunho completo sobre isso. Me digam se vocês querem, que eu vou contar toda a história. E eu tenho imagem, eu tenho fotos dela, foi muito sério, muito grave. Já vou antecipar imagens dela, né, com coisa no nariz, respirando com oxigênio, se alimentando através de sonda. Como eu disse, ela estava ali, praticamente olhava para ela, humanamente ela não ia viver. Né? E daí o que aconteceu? Até respirar. Ela estava ali naquelas salas que tinha, né, de emergência, e passou por uma outra sala, daí passou por um outro lugar esperando o parto, né? E ela ia para UTI. Então foi assim, minutos antes dela ir para UTI. Claro, ela teve um problema respiratório, vieram olhar, os médicos olharam. E entrou umas 3 enfermeiras naquele quarto. Não era um quarto, era lugar separado com cortinas, né? Ela chamava ali onde ela se internou um sala laranja, parece, que é antes de ir pro quarto. Estavam esperando vagar um quarto. E daí naquele lugar ali, entrou, abriu a cortina, entrou, eu chamei 3 moças, entraram, 3 enfermeiros, um médico, não sei direito o que era, entraram para ver que ela estava com problema para respirar. E eu aqui olhando para eles, desse lado aqui, onde era o pé, que tá a cara, o rosto da Júlia, aqui tá o pé da Júlia. Eu vi assim, com essa visão aqui, a gente tem essa visão, né, do lado, né, meus amados. Eu vi um ser ali de luz que brilhava, aleluia. E tava ali com um jaleco branco, brilhando. E eu vi assim, eu digo, é um médico, né? Mas não pensei muito, e elas ali tratando, resolvendo, definindo o que iam fazer, que tratamento iam fazer. Aí eu digo, eu vou olhar para ver quem é essa pessoa que está aqui parada no pé da Júlia. No que eu olhei, não tinha ninguém. Até me arrepiei aqui agora, aleluia. Oh, glória, aleluia. Não tinha ninguém, amados, ninguém.
Ou seja, foi uma visão. Eu não sei dizer para você se era um anjo, se era o próprio Jesus, eu não tenho como dizer aqui. Né? Eu creio que era um anjo do Senhor, era uma figura divina que brilhava muito. Tanto que chamou minha atenção de olhar isso, né? O que era? Deus querendo dizer para mim, apesar de eu saber que Ele estava ali conosco, que Ele estava comigo, eu todo o tempo estava orando, e sabia que Ele estava ali, pela fé, que o Senhor se diz estar conosco em todo o tempo. Mas Ele quis provar, Ele quis mostrar, eu estou aqui mesmo, olha aqui como eu estou aqui. Oh, glória! Vamos dar sequência aqui, aleluia! Oh, glória! Que Deus maravilhoso, né, meus amados? E eu tenho certeza que Ele está aí edificando você e querendo dizer, filho, tenha mais intimidade comigo, ore mais, me busque mais, se coloca mais na minha presença, aprenda mais de mim através, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, para que eu possa me manifestar também a você, para que você possa ter experiências comigo, aleluia, porque Ele quer ter com todos, meus amados. Isso não é para um só, para dois, para alguns nesse mundo. Ele quer intimidade com todos. Glória a Deus. Amados, vai ficar longo o vídeo, porque o outro exemplo que eu tenho para dar de Deus falando conosco é de forma audível. Em alguns momentos eu já ouvi Deus audivelmente falar, e quando isso acontece, isso é tremendo para mim. Eu fico assim, né? Ele sempre me surpreende, é tremendo. Ele já falou comigo algumas vezes de forma audível. Né? Uma vez eu estava na igreja, vou citar 3 exemplos. Eu estava na igreja e estava participando de um culto e um irmão ia pregar. E é normal em alguns momentos a gente não gostar do tipo de uma pregação, né? A forma como Deus usa uma pessoa. Mas Ele está usando e não cabe a nós julgar. Naquele dia Ele queria me ensinar. Eu olhei assim e digo, não é esse irmão que vai pregar. Eu não gosto do jeito dele pregar. Amém? Eu pensei comigo. Não vou nem dizer para vocês o jeito que é. Amém? Eu digo, não gosto muito, né? Irmãos, foi tremendo. Porque bem na hora veio aquela voz assim. Ele prega, é eu usando ele. E é dessa forma que eu uso ele. E eu uso ele para poder ajudar ele, porque esse irmão tinha problemas no passado, né? Antes de se libertar e ir para Jesus, ele tinha tido problema com drogas, com alguns problemas na vida dele. E daí Deus disse, enquanto ele está pregando daquele jeito ali, eu estou cuidando da vida dele, ele está me servindo e eu estou cuidando dele. Deixa assim, ou seja, Deus me repreendendo. Oh, glória! Foi tremendo. Eu digo, Senhor, eu vou ficar bem quietinha aqui e vou ouvir o irmão. E Deus ainda disse mais, depois tu ora por ele, no final. E depois no final orei por ele, pela esposa dele, né? Fiz imposição de mãos, eles foram renovados no Espírito Santo. Foi tremendo. Glória a Deus. Vocês verem como Deus repreende, nos ensina. A outro momento foi no momento em que eu cumprimentava algumas irmãs, né, abraçava, beijando. Eu sou muito de abraçar, mas então abraçando, beijando as irmãs, Deus falou assim, eu ouvi, foi audível, como eu digo, abraça e beija e cumprimenta todas do mesmo jeito. Porque se tu não cumprimentar uma do mesmo jeito, porque eu abracei uma bem abraçada, e a outra eu abracei rapidinho, mas não foi por nada, foi porque eu estava ali distraída, né? A Júlia estava comigo nesse dia, então eu fiquei olhando a Júlia, abracei uma forte, abracei do pouco. Na mesma hora o Espírito Santo abraça todas do mesmo jeito. Porque se tu abraçar uma de um jeito e outra do outro, aquela que tu não abraçou muito, né, ou não beijou muito, pode criar ou gerar nela isso complementando. Né? Se abraça todas do mesmo jeito, e depois o Espírito, audível. Mas depois o Espírito Santo foi falando lá dentro de mim, porque se tu não fizer isso, pode magoar uma irmã. Só o fato de tu abraçar cada um do jeito, porque a humanidade, eu digo infelizmente, nós seres humanos às vezes estamos muito carentes, né? E uma coisinha assim pode machucar alguém, tá bom, irmãos? Então Deus me instruiu naquela hora isso, e foi audível. Outro exemplo que foi audível que Deus falou comigo, eu tenho ali também, vou deixar depois no final
batalha espiritual, onde eu, no final daquele vídeo, eu conto um testemunho onde eu estava expulsando o mal, vamos usar o mal, um demônio, tá? De uma pessoa, né? Expulsando o demônio de uma pessoa. E quando eu estava ali expulsando, lá eu conto tudo detalhadamente, mas eu vou falar essa parte. Vinha audivelmente o Senhor dizendo: louva, louva, faz assim. Deus ia me dando as coordenadas para fazer aquela ação. Então, é Deus falando conosco de forma audível. E são exemplos que eu estou citando, né, como eu disse para vocês, testemunhos meus, pessoais. Amém? Então, tá. E depois, então, o outro exemplo que eu trouxe aqui é que Deus... isso eu já tinha falado, eu escrevi ele, mas eu já falei, que é Deus usando a nossa consciência e falando e usando a nossa boca, né? Então, rapidamente, certa vez a Júlia estava... Eu não vou tentar correr, eu estou olhando aqui o tempo, amados, mas eu não vou correr. É muito... esse testemunho, esse ensino, ele é muito precioso, então eu não vou correr. Deixa eu me posturar aqui, que eu não vou correr, amados. Então, como é que eu vou citar um exemplo para vocês? A Júlia, uns dias não estava bem. Estava um pouquinho agitada, não estava muito bem, eu estava achando aquilo estranho. Eu disse: Senhor, eu comecei a orar, já estava uns 3 dias orando. O que está acontecendo com a Júlia? Ela está muito estranha, ela não está normal, ela parece estar ansiosa, está agitada. Ela toma alguns medicamentos, né, para o autismo, né, amados, para não ter agitação, para se manter, deixa eu ver aqui, para não se manter tão agitada, né? Toma alguns outros porque ela também tem epilepsia. Eu disse: Senhor, por que ela está assim? Né? Mas teve um dia que eu fiz uma oração falando mais firmemente, porque eu já estava ficando um pouco entristecida, né? Eu disse: Senhor, me mostra, fala comigo o que está acontecendo com a Júlia. Os medicamentos dela, eu comecei a falar, ó, por isso falar com Deus também, viu, amados? Fala. Senhor, os medicamentos dela estão os mesmos medicamentos, né? O medicamento A, o B, tá tudo igual. Por que ela tá tão diferente, esse comportamento dela? E eu pensava, sabe, forçando a minha mente, pensando: Senhor, o que tá acontecendo? O que tem de diferente? Porque tu vê, eu comecei a falar e Deus já falando diferente. O que tem de diferente? O que aconteceu? Nada foi acrescentado, nada foi aumentado. Quando eu vejo o próprio Deus foi falando e usando a minha boca enquanto eu falava com Ele, a minha consciência também. Antibiótico. Ela estava fazendo um tratamento com antibiótico e já fazia meses esse tratamento. Era para durar 6 meses. Nós já estávamos no 4º mês. Então Deus falou: o antibiótico. Era o antibiótico que estava cortando. Vocês já devem ter ouvido isso na medicina, né? Que alguns antibióticos cortam efeito de outros medicamentos, né? Era o antibiótico que estava fazendo isso com a Júlia, já estava saturado no corpo dela e não funcionava mais. Então Deus, eu fui falando, você vai falando com Deus, vai falando, e daqui a pouco vai vindo até na tua consciência o ato de você colocar para fora e falando, Deus vai agindo e falando com você através da tua própria consciência e do teu falar. Amém? Depois, para a gente finalizar, então, isso eu já tinha falado. Deus nos conduz de forma involuntária. Eu escrevi aqui que é Deus nos conduzindo, né? A gente planeja estar num lugar, voluntariamente planeja tudo, mas Deus dá um jeito de nos levar para outro lugar. E se Deus de alguma forma falando: eu estou te conduzindo, eu estou te levando para os lugares que eu sei que você vai ser abençoado, e te livrando de algumas circunstâncias. Mas é isso então, amados, só para revisarmos então. Deus fala conosco através da sua palavra, da Bíblia, fala conosco através de pessoas, né, de homens de Deus, de profetas de Deus, fala através, nos responde quando oramos a Ele fala conosco também. Amém? Ele também nos conduz, nos guia, né? É uma forma de falar conosco, fala conosco através dos louvores, da adoração a Ele, fala conosco através de sonho, fala conosco através do Espírito Santo, 6, né? Já temos aqui 6, através de testemunhos, né? De outras pessoas, através de visão, amém? E em alguns momentos audivelmente Ele fala conosco, através do Espírito Santo, amém? E da nossa consciência. Então, 11, né, são
as formas que eu tenho. Pode ser que haja outros, pode ser que vocês vejam outros pregadores falar outras tantas, mas nesse momento hoje, se aparecer mais, outro dia eu faço outro vídeo. Apareceu essas 11, Deus falou pro meu coração para falar com vocês sobre isso. Então, em todo momento vocês vão ver eu dizendo, Deus falou comigo. E vou, dizer para vocês a forma então que ele falou comigo. Então, ele pediu esta mensagem, na qual uma irmã deixou, agora eu não vou ter aqui o nome da irmã, me perdoa, irmã, deixou nos comentários pedindo, eu quero ver mais sobre falar de Deus. E ela dizia, e eu já digo para ela também, depois eu vou mandar ali uma mensagem para ela no comentário, de que eu fiz o vídeo. Ela disse, faz tempo que eu não ouço Deus. Vai haver momentos, meus amados, que Deus vai ficar em silêncio mesmo. De que Ele não vai falar nada conosco, nós não vamos ouvi-lo. Já aconteceu comigo, já aconteceu também. E é nesses momentos que nós temos que buscá-lo mais, orar mais, porque Ele quer algo mais de nós, amém? Um pai com um filho, um pai fica bravo com um filho em alguns momentos e se cala. Então é o momento de nós agradá-lo, agradar a Ele nas nossas condutas, na nossa obediência, buscar a sua face, a sua presença através da oração, através dos louvores, da adoração, jejuando, amém, chamar a atenção de Deus, amém, lutando bravamente. Ele se agrada muito de nós sermos soldados valentes e bravos em meio às lutas deste mundo, amém. E outras vezes não vai ser nem por nada, não é porque está bravo, não é por nada, é porque Ele está trabalhando em teu favor, executando maravilhas e coisas para vocês, amém, para todos nós. É porque Deus às vezes está trabalhando. Tem até uma música, um louvor muito conhecido que diz: no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar. No silêncio Ele está te contemplando, no silêncio Ele está te ensinando. Então, silêncio é momento de nós buscarmos mais a Deus. E não é porque Ele te ama mais ou menos, é porque é necessário. Nosso Deus, Ele é glorioso e majestoso, e Ele sabe de todas as coisas, tudo aquilo que é bom e favorável para nós. E se não, em algum momento Ele ficar em silêncio, é porque Ele está trabalhando, é porque algo há. Só continue orando, só continue buscando, perseverando. Amém? Porque Ele te ama. Vamos orar, amados, rapidamente para finalizar esta mensagem? Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, junto aos amados que aqui estão vendo esta mensagem, este vídeo, meu Senhor. Que Tu esteja, Deus, nesse momento fortalecendo a fé de todos, revigorando, Deus, enchendo eles de graça, de unção, em nome de Jesus, para que eles venham ter força para orar, para Te buscar, para que o Senhor possa se manifestar na vida deles e então falar com eles, Senhor, em nome de Jesus. Fala com Teus filhos, meu Pai, eu Te peço, mostrando, Senhor, guiando, montando uma trajetória, Deus, eles contigo, uma intimidade, Senhor, deles contigo. Vai falando com Teus filhos, Senhor. Sei que falou através desse testemunho, dessa mensagem, e assim seguirá falando. Em nome de Jesus, que eles se mantenham na Tua presença, livres de todo mal, guardados em Ti, que assim seja em nome de Jesus. Oh glória, glória a Deus, glória a esse Deus maravilhoso. Eu coloco a mão assim, a luz fica um pouquinho fraquinha. Então tá, amados, então o bate-papo que nós ia falar, eu digo hoje, eu tô gravando aqui no quarto, a imagem fica um pouco estranha, mas eu sei que vocês não estão ligando para isso, vocês estão ligando e com a mente de vocês voltada para o Altíssimo, para o alto. Olhe para o alto, meus amados, olhe para Deus, foque em Deus, porque Ele os ama e Ele quer estar com vocês, amém? Então, mais uma vez eu peço, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha, amém? Esteja comigo ali no Instagram, também é onde tem ali todos os dias uma mensagem, onde tem bastante conteúdo, e ali a gente pode falar de uma forma meio informal. Coloco também ali vídeos, fotos, de quando vou em alguma igreja levar a palavra de Deus, amém? Que um dia eu possa estar com todos vocês. E vamos deixar Deus conduzindo este canal. Muitos são os planos e os projetos,
e a gente vai seguindo. Tudo que eu preciso é vocês aqui comigo, amém? Chama mais pessoas para cá para participar, estar aqui conosco. Muito temos que aprender, muito a fazer. Estou me programando para daqui um tempo, né? Creio eu que no próximo mês, para começar a fazer mais vídeos semanais, e a gente vai indo, vamos andando. E Deus vai nos guiando, nos direcionando e conduzindo. Essa obra é dele, esse trabalho é dele, é para ele, é para o reino dele. Então ele vai conduzindo, amém? Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus. Ele os ama e quer edificar a todos vocês. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.